do Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus, você está no culto de busca, amém? Amém. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu tenho certeza que se você veio com propósito, você vai levar, amém? Já me sinto muito alegre por estar aqui, juntamente com os irmãos. Me sinto alegre porque já senti a presença de Deus, o Senhor já começou a falar, né, tremendamente. Eu vi até uma coincidência, né? Não tem coincidência para Deus, né? Mas Deus falou muito já através de salmos, nas músicas, na palavra de oferta. E hoje eu vou trazer um salmo para compartilhar com os irmãos, um salmo que me atravessou há algum tempo e hoje eu fui ministrada e glória a Deus que enquanto eu preparava essa palavra, no quarto do lado tinha alguém já no teclado entoando uma canção de louvor ao Senhor. E eu fui tremendamente ministrada. Eu até cogitei dela cantar aqui, porque ela canta e toca. Mas não será hoje ainda. Mas se mudar de ideia, está de pé. Em nome do Senhor. Está de pé. Porque hoje à tarde, lá na minha casa, eu não sei se o céu desceu ou se eu subi. Mas foi tremendo, irmãos. Ela começou a cantar e tocar a música que foi uma ministração, tinha tudo a ver com a palavra. Que Deus estava ministrando no meu coração e que eu vou compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. Mas eu oro para que esse dia chegue. Porque nós precisamos entender que nós somos instrumentos. O que Deus nos deu e com os dons com os quais Ele nos equipou é para a edificação da sua igreja. Amém. Não é para nós, né? Existe uma timidez ainda que está sendo aí trabalhada, mas eu já vejo pela fé. Amém? Está um pouco alto aqui, talvez? Vamos seguir. Irmãos, eu gostaria de falar de um personagem muito conhecido, o qual até preguei na última vez, mas eu quero falar muito a respeito de um sentimento que nós temos e que é muito comum, que é inerente à carne humana. O sentimento com o qual, uma emoção da qual nós somos equipados, que é o medo. Medo, todo mundo tem, todo mundo já sentiu ou sente o medo. Há pessoas que têm medo do futuro, medo do amanhã, medo de não dar conta, medo de perder um ente querido, medo de uma doença. Há vários medos na nossa vida. E quando a gente tem filhos, a gente tem medo que aconteça alguma coisa com eles. A gente tem medo do curso da vida que eles levam. A gente tem medo, irmãos. E medo é até uma emoção que é um mecanismo de defesa também. É por causa do medo que nós não fazemos muita coisa e nos sentimos seguros. Mas o medo também é capaz de nos paralisar. E aí o medo, ele toma uma forma que não deveria nas nossas vidas. E acho incrível que a Bíblia nos mostra tantas pessoas, tantos homens e mulheres de Deus que, assim como eu e como você, sentiram medo. E a Bíblia faz questão, né, de nos mostrar esses exemplos. Aleluia. E eu quero falar de Davi no Salmo 56. Eu vou ler alguns versículos apenas. E antes de ser projetado aqui o Salmo 56, eu quero dar uma pincelada no que estava acontecendo com Davi, porque a gente consegue entender muitas coisas, né? Aleluia. Quando a gente entende o que estava acontecendo com aquele homem de Deus que passou por tantas coisas, assim como eu e como você. E Davi estava
fugindo de Saul. E até parece que o início é muito parecido com a minha última pregação, mas isso ocorreu um pouco antes de Davi na caverna. E Davi, perseguido ali por Saul, ele sentiu muito medo. E às vezes quando nós temos medo, irmãos, nós somos levados a atitudes desesperadas. Lembra de que eu falei que o medo às vezes nos faz ter atitudes? O medo se toma conta de nós, ele pode nos paralisar, ele também pode fazer com que nós agimos por impulso, ele pode fazer muitas coisas. E Davi, um homem que era igual a mim e a você, ele também sentiu medo, e por causa desse medo, ele foi buscar refúgio no terreno do inimigo, no reino filisteu, numa cidade chamada Gate. Irmãos, olha como parece tão sem sentido, mas a gente percebe o desespero em Davi. Ele tinha sido o homem que tinha matado Golias numa guerra contra os filisteus, mas por causa do medo ele tomou a atitude desesperada de buscar abrigo com os filisteus. Não parece muito improvável? Parece uma loucura, mas por causa do medo a gente às vezes comete loucuras também. Mas graças a Deus que aquilo foi uma lição para ele, e ele, no auge daquele desespero, nós vamos ler agora o Salmo 56, o versículo 1 até o 4, para a gente poder entender como que ele estava se sentindo. Salmo 56, NVI, versículos 1 até o 4, dizem assim, apesar que o título já diz, né? Quando os filisteus prenderam Davi em Gate, diz assim o texto: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. O tempo todo me atacam e me oprimem. Esses homens a qual ele está se referindo são os filisteus. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Amém? Amém. Então nós vemos aqui que Davi, no auge do desespero, busca refúgio na terra do inimigo. E ele começa ali a falar para Deus, ter misericórdia dele, e ele estava se sentindo muito acuado. A vida dele corria perigo real. Não era um medo imaginário, era um medo baseado em fatos reais. Porque muitas vezes a gente tem medo baseado na nossa imaginação, isso também acontece. Mas Davi não, Davi ele estava sentindo medo por aquela situação, e aquela situação realmente era perigosa. Ele estava no terreno do inimigo, cercado por inimigos, sendo pressionado por inimigos a todo tempo. E nós vamos ver aqui nesse Salmo 56 três coisas, três lições que nos mostram o que fazer quando o medo chega. Amém? Amém. A primeira coisa que eu vejo nesse trecho que nós lemos é que Davi, apesar de toda aquela situação, no versículo 3, não precisa projetar novamente, por gentileza. A minha versão NVI diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ora, esse mais no início do versículo diz muita coisa. Porque quando todas as circunstâncias diziam porque ele deveria ter muito medo, e de repente morrer de medo, ele toma uma atitude. Mas eu, apesar de tudo isso, Deus, eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Veja que o versículo não diz se eu estiver com medo. Porque o medo, como eu já falei no início, é uma emoção natural do ser humano. Enquanto nós estivermos nessa carne corruptível, nós somos sujeitos aos sentimentos e emoções da nossa carne corruptível. Amém. E ele não diz se eu tiver medo. Não, ele diz quando eu tiver medo. Então a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que quando o medo chegar, irmãos, você precisa se achegar a Deus. E nesses versículos nós notamos
que ele se achega a Deus por causa do medo. Ele explica tudo para Deus, ele se achega a Deus e revela todo o seu motivo de estar ali, oprimido, com medo. E ele diz: olha, os meus inimigos estão me pressionando por todos os lados, eles são arrogantes, eles querem acabar com a minha vida. Mas olha, Deus, quando eu tiver medo, eu vou confiar em Ti. Amém? Amém. De repente você pode não saber o que fazer. Realmente Davi ali estava numa situação perigosa e ele não sabia o que fazer. Mas ele decidiu que ele ia confiar em Deus. Ele não chega e não esconde o medo de Deus. Ele chega e fala: olha, Senhor, é isso, isso, isso e isso. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós estivermos com medo, quando o medo chegar, é buscar a presença do Senhor, é buscar a face de Deus. E dizer para Deus: olha, Senhor, eu estou nessa situação. Deus sabe, com certeza. Mas o Senhor, Ele tem prazer em se relacionar conosco e saber da nossa própria boca o que nos aflige, o que nos traz medo. E Davi, ele faz isso. E eu lembro que o rei Josafá também fez isso. O rei Josafá, quando estava com a ameaça de guerra daqueles 3 povos contra ele, ele chega diante da presença de Deus e ele diz, no final da sua oração: nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Amém? Então a primeira coisa é: quando o medo chegar, eu vou me achegar a Deus. Eu preciso me achegar a Deus. E eu preciso tomar essa decisão de, quando estiver com medo, confiar em Deus. Quando o medo chegar, irmão, se achegue a Deus. Sabe por quê? Pensa comigo: quanto maior for o medo, mais você tem que se aproximar de Deus. Porque Davi, ele cria que Deus, ele era o seu refúgio. E ali no meio daquela situação toda não havia ninguém com ele e por ele. Havia somente Deus, e isso bastava. Amém? Amém. Glória a Deus. A segunda coisa, irmãos, quando o medo chegar, lembre-se de que Deus está vendo e está perto. Nós vamos ler o versículo 8. Quando escreveu esse salmo, Davi provavelmente estava com tanto medo que ele estava sofrendo e chorando. E o auge desse salmo, um dos auges desse salmo para mim, irmãos, é que ele escreve exatamente assim, ó: registra tu mesmo, Deus, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Isso revela tanto a respeito de Deus para mim e para você, meu irmão. Revela tanto a respeito do cuidado pessoal de Deus. Quando você está com medo, quando eu estou com medo, Deus, ele não se afasta, pelo contrário, ele se torna mais acessível. E você pode buscar ao Senhor. E o odre, no Antigo Testamento, ele era um utensílio muito precioso para o dia a dia, muito usado para o dia a dia. O odre era um utensílio feito geralmente de pele, de couro de animais. E ele servia para transportar líquidos. Nós vemos, no Novo Testamento transportando vinho, a parábola falando do vinho, do vinho velho, do vinho novo em odres velhos. Então, ele servia para carregar líquidos. E quando eu vejo esse versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento. Aleluia. Deus sabe que quando nós estamos com medo, quando você está com medo, nessa situação em que você vive, Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está aquém do seu sofrimento. Deus é um Deus que Ele está ali do seu lado. Deus é um Deus que Ele não fica à parte do seu sofrimento. E quando Davi, ele relata: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Você já reparou que quando alguém está chorando, se alguém está chorando longe de mim, mas eu estou vendo, eu percebo e vejo as lágrimas caírem, eu não posso fazer nada. Se eu estou numa ligação com alguém chorando,
Mas o Senhor está perto daqueles que têm um coração contrito e quebrantado, diz o Salmo 34, versículo 18. Glória a Deus. E Ele, sabe o que Ele faz com as tuas lágrimas? Ele recolhe uma a uma. As lágrimas que você derrama quando ninguém está vendo. As lágrimas, quem sabe, que só o teu travesseiro é testemunha. As lágrimas que as pessoas não veem e que você acha que estão caindo somente, rolam pelo seu rosto e caem no chão. Não, as tuas lágrimas têm valor para Deus. Ele não é um Deus que olha você chorar e fica apático. Não, Ele recolhe no seu ódio. Aleluia. E Ele registra o teu lamento. Por acaso não estão anotadas no teu livro, Deus? Então você pode saber que quando o medo chegar, você precisa lembrar de que Deus está vendo e que Ele não é indiferente ao teu sofrimento. Pelo contrário, Ele está recolhendo todas as tuas lágrimas. Ele está registrando todos os teus lamentos. Ele não é um Deus distante, não é um Deus indiferente. E Davi, ele cria nisso. E aquilo servia de consolo para ele. Haverá um dia, irmãos, que toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ali não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais nada disso. Aleluia. Mas por hoje, basta saber que nenhuma lágrima que cai do teu rosto, Aleluia. Aleluia. ela cai no chão, ela não rola sobre o teu rosto e ela cai no chão, não. O próprio Deus, Ele recolhe uma a uma. Para Ele, a tua lágrima tem valor. Graças a Deus. Então você pode chorar na presença de Deus. Aleluia. Você pode abrir o teu coração. Você pode dizer: Senhor, é aqui que dói. Senhor, eu estou com medo. Você não precisa se esquivar de Deus. Você não precisa se fechar para Deus. Não. Você precisa lembrar que Ele está aí com você. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Deus fiel. Ah, Deus santo, maravilhoso, tremendo, Graças a Deus. onipresente. Aleluia. Suas lágrimas não são esquecidas. O Senhor conhece cada uma delas. Ele não viu só a lágrima cair, não. Ele recolheu cada uma delas. Amém? O Senhor não perdeu de vista nada do que você está vivendo. Você acha que só porque as pessoas não sabem, Deus não sabe? Deus, Ele sabe de tudo. Aleluia. Até daquilo que você não compartilha com ninguém. Nem com o seu marido, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, com seus irmãos. Ele te conhece. Aleluia. Glória a Deus. Ele recolhe as minhas lágrimas, Ele recolhe as tuas lágrimas. Aleluia. Santo, santo. Você pode chorar. Santo é o Senhor. Você está na presença daquele que tudo pode. Você pode abrir o seu coração. A terceira coisa, irmãos, que a gente aprende com esse salmo e com essa experiência de Davi é que quando o medo chegar, irmãos, você precisa lembrar quem Deus é. Às vezes, as situações adversas, as lutas, os desafios, as dores, as incertezas, elas querem fazer você esquecer quem Deus é. Mas no versículo 10 e no versículo 11 diz assim: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Aleluia. Quando o medo chegar, eu preciso lembrar quem Deus é. As circunstâncias podem não mudar, irmãos. As circunstâncias podem não mudar. Mas eu preciso saber. Eu preciso lembrar quem Deus é. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Glória a Deus. Semana passada a gente ouviu aqui que
a promessa continua de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa segurança ela não se baseia na circunstância, porque nós não vivemos de acordo com o que nós vemos. Nós vivemos de acordo com o que nós cremos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. É óbvio que a circunstância pode não mudar, não. Mas e também não tem garantia de que nada de ruim vai acontecer comigo e com você. E aí, a minha fé vai se basear no quê? Ela precisa se basear em quem Deus é, na fidelidade do Senhor. É por isso que Davi, ele fala, confio em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Perceba que é fácil eu falar para você, não precisa ter medo não. Mas você percebe aqui que a palavra diz que é uma decisão de Davi. Aleluia. Em Deus eu confio e não temerei. Ele colocou a sua confiança no lugar certo. E por isso que ele não temeria mais. Aleluia. Glórias ao teu nome. De repente você chegou aqui, você chegou com medo. Medo de algo, medo de que as coisas não aconteçam da maneira como você planejou. Medo de perder alguém, como já falei. Medo da situação tomar um rumo ao qual você não imaginava. Quem sabe você tem medo de perder a sua família, seus filhos. Você tem medo da insegurança do amanhã, você tem medo da incerteza. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem 3 motivos para não sentir medo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando o medo chegar, você está preparado. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui com medo, mas hoje você vai sair daqui equipado com a palavra de Deus. Porque foi na palavra e na pessoa de Deus que Davi, ele firmou a sua confiança. Amém? Amém. Nós vemos no início desse Salmo 56 que Davi estava com medo e que o medo o levou a Deus, a se aproximar de Deus. Em se aproximando de Deus, ele percebeu que Deus não era indiferente e que estava com ele. A partir do momento que ele foi ficando mais íntimo de Deus, ele percebeu que ele podia confiar em Deus e na sua palavra que não volta vazia. Nos atributos de Deus, inclusive na sua fidelidade. Amém? Amém. Eu quero terminar essa palavra com o Salmo 28, 7. Porque há muitas palavras a respeito de medo, né? Na Bíblia tem mais de 360, na verdade, se eu não me engano, são 366 vezes não temas ou similares, né? Um para cada dia do ano, e quando for ano bissexto tem mais uma só para garantir. Graças a Deus. Aleluia. E Davi, ele tinha Deus, né? Como seu escudo. Assim como Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o próprio Deus falou com Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou teu escudo. E Davi falou, no Salmo 28, versículo 7, e nós vamos repetir essa palavra para terminar. 1, 2, 3. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Amém? Amém. Essa situação que você tem vivido de medo é uma experiência que você vai ter com Deus, e como diz o versículo, você vai exultar de alegria e vai cantar louvores a Deus. Amém? É mais uma etapa dessa jornada que vai te fazer mais parecido com Deus. É mais uma etapa dessa caminhada que você tem com o Senhor, sabendo onde você pode colocar a tua confiança. Ele é digno.
de confiança, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando o medo chegar, esteja pronto. E se não estiver pronto, fique pronto. E se ainda você não ficar pronto, continue o processo. Busca o Senhor, você vai ficar. E você pode, no final, dar graças a Deus. A circunstância pode não mudar, mas o seu coração foi mudado pela circunstância. A circunstância pode ser amedrontadora, mas o Senhor é maior do que qualquer medo. Amém? Amém. Quero que você se levante, nós vamos orar. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Assim como Davi, você não precisa dizer, não, eu não tenho medo não. Eu sou a Mulher Maravilha, sou o Superman. Não, você não é. Você é um homem e uma mulher de carne e osso. Amém. Que pode ser acometido por um medo. Aleluia, Jesus. Mas também você pode crescer com esse medo, com essa situação que te dá medo. Aleluia, Jesus. Glória a O Deus. Senhor é bom. Até já cantamos aqui, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o teu escudo. Assim Aleluia. como disse o Salmo 28, versículo 7. Assim como Deus disse para Abraão, eu sou o teu escudo, Abraão, não tenha medo. Glória a Deus. Então quando o medo vier, você pode declarar essa palavra, o Senhor é o meu escudo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na tua presença, Deus, nós estamos, te louvamos e te bendizemos, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigada pela tua palavra, Senhor, ministrada ao nosso coração, Senhor, que nos trouxe tantos ensinamentos, Pai, porque a palavra ela revela, Senhor, o que nós muitas vezes passamos, nós sentimos medo mesmo como seres humanos que somos. Nós não estamos livres disso, Senhor, mas nós podemos aprender com essas situações. Se nós aproveitarmos isso, Senhor, para nos achegarmos a Ti, para falar, Senhor, a Ti tudo aquilo que aflige o nosso coração. Deus, nós podemos confiar, Senhor, que o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus apático. Não, o Senhor está conosco. Ah, Deus. Mesmo que a circunstância diga, Senhor, que o Senhor não está, mas o Senhor está. Deus querido, que as nossas lágrimas são recolhidas para o Senhor. Quão preciosa é, Senhor, para Ti a nossa lágrima. Uma lágrima que rola no rosto de um filho Teu, de um crente nascido e remido, Senhor, pelo Teu sangue. Ah, Deus. Ela tem valor. Mas, Deus, que o Senhor não desperdiça nada, nem um momento de dor, porque o Senhor nos quer, Senhor, por inteiro, por completo. Então, muitas situações que vamos viver, Senhor, vai nos trazer medo, sim. Medo de não dar conta, medo de ser insuficiente, medo do amanhã, medo de talvez, Senhor, perder alguém, medo de que nosso castelo, Senhor, caia diante dos nossos